estamos de volta aqui com Fofocas e Tal. Hoje um Fofocas e Tal diferente, falando sobre relacionamento. E por isso que quem está aqui comigo é o especialista no assunto, Arley Júnior. Arley, te fiz uma pergunta anteriormente, eu gostaria que você me respondesse. Estamos aqui falando em relacionamento e hoje, claro, os relacionamentos parece que são mais difíceis. É mais difícil você encontrar alguém, é mais difícil firmar. Entramos na questão das redes sociais, você tem uma opção ali maior, então de Verdade. repente não dá certo. Como não tem problema, porque eu vou ali, já tem outra ou outro na jogada e por aí vai. Eu te perguntei, e aí? Você está sozinho? Como que você está? E por que, se está sozinho, o porquê? Será que meu telhado é de vidro? Será, gente? Será como que é? Casa de ferreiros pé de pau, alguma Não, coisa não. assim? Assim, eu costumo dizer o seguinte, a questão não é se você está ou não está num relacionamento, mas como você está em relação a isso. Hoje eu não estou num relacionamento e foi por uma opção mesmo. Agora, por quê? Que é exatamente o que eu ensino. Qual é o meu momento de vida? Eu venho de uma fase de transição de carreira, mudando de cidade, fazendo várias mudanças na minha vida que vai impactar num relacionamento. Então eu preciso de ter clareza para entender qual é o meu momento de vida. Não, meu momento de vida, eu estou reestruturando toda uma vida, fazendo migração de carreira, saindo do quartel, mudando de cidade. Renata, não é tão simples assim eu entrar na vida de alguém e trazer alguém para minha vida no meio de uma transição. Então a gente precisa ter maturidade se o seu momento de vida pede a responsabilidade, o comprometimento com o relacionamento ou não. O nome disso é responsabilidade afetiva. Seria diferente se eu falasse, não, eu tô solteiro porque eu não encontro uma mulher, porque tá difícil. Não, eu não tenho esse questionamento. É apenas um momento de transição de vida. É, porque muita gente, Arley, isso é importante que você está falando, porque muita gente fala, caramba, eu tô solteiro, tô solteira, e fala assim, caramba, meus amigos, É, todos o com porquê é o alguém, mais e importante. parece, começa a criar ali uma frustração na Exato. pessoa por ela estar sozinha, e às vezes ela não se dá conta que ela está bem sozinha E tá tudo naquele bem. E momento, tá tudo bem. mas há uma cobrança Sim, da uma sociedade. cobrança social, E com aí, como que certeza. você vê a solitude? Olha, eu vou te falar o que é a solitude e o que está acontecendo na vida Uhum. real. A solitude, de uma forma muito limpa, literal do que ela representa, ela é um momento em que eu acredito que todo ser humano precisa para se entender, para se conhecer, para se perceber e se encaixar ali no seu eixo, botar a cabeça no lugar, botar sua vida no lugar, se organizar e ficar pleno, digno para poder ter alguém. Cara, bonitinho falar sobre isso, né? É. Mas como é que é a solitude Como é nos que dias é? de hoje? Boa Um pergunta. bando de mulher frustrada, incompetente emocional, que não sabe lidar com as próprias emoções, não consegue ter um bom homem, não sabe como ter um bom homem e se adaptou a um modo operante onde ela ali tem certeza que ela não vai se frustrar. E ela vive bem, ela vai embora. Só que chega uma hora que ela continua vazia. Chega uma hora que ela continua carente. E, na verdade, são essas mulheres que não saem da terapia, não para de colocar frasezinho e postzinho de autoafirmação, porque ela tem que se retroalimentar, porque aquilo é como se fosse uma morfina. E essas mulheres da solitude, elas me procuram depois, falando assim, nossa, Arley, eu já tô há 5 anos, há 10 anos, há 3 anos, e não consigo me envolver com ninguém, porque elas se petrificam emocionalmente por dentro. Elas encontraram uma maneira de se blindar, de se proteger para não sofrerem de novo. E eu falo, a solitude, essa solitude modinha, ela tira a mulher de um buraco e coloca no outro, porque ela se perde emocionalmente, ela não consegue criar novas conexões emocionais. Quando você encara a solitude como um momento seu para se preparar, para reajustar, você passou por um momento complicado, deixa eu colocar ordem na casa, tudo bem, mas quando a solitude se torna uma fuga emocional, aí nós temos um problema. Exatamente, porque tem casais que saem de um relacionamento e ingressam em outro. Foi o caso, por exemplo, da Sophie Charlotte, a atriz, com Daniel Oliveira, foram casados aí durante anos. Ela já engatou com o xamã, parece que tá tudo muito bem. É o casal, inclusive, no momento. Mas houve ali uma rapidez. Aí eu pergunto, então o casamento não estava legal? Ou será que essas pessoas conseguem se erguer Não, rapidamente? não. Eu atendi semana passada uma aluna, 52 anos, 24 anos de casada.
E ela saiu de um relacionamento, ela exatamente me contratou porque ela estava já envolvida. Eu falei assim, tem quanto tempo de separação? Ela, 4 meses. Assim, cara, 24 anos de casada, ela tá separada há 4 meses e já estava muito apaixonada por um cara. Eu falei assim, peraí, deixa eu entender esse rolê aqui. Na verdade, ela falou assim, Arley, eu já tô amadurecendo a ideia da separação há 10 anos. Eu já tô separada dentro de um casamento, eu só não oficializei. Eu só tava esperando, porque eu não ia sair ferrada, eu não ia sair quebrada. Meus filhos ainda pequenos, eu esperei eles terem uma estrutura melhor, meus filhos estão bem encaminhados, então agora eu tô pronta pra viver a minha vida. É diferente. E quantos casais não vivem isso? Exatamente. Quantos e quantos casais, pessoas que estão até mais próximas ali, você fala, caramba, eles já não são mais um casal, né? Porém, não tem aquela coragem Exatamente. É do por isso que eu falo, quebrar estar num laços. relacionamento não é isso que te gabarita absolutamente nada, porque eu poderia ser mais um que tem um casamento fake, que tem um relacionamento que não é tão compatível, Raso. raso. Então isso me habilita a falar de alguma coisa? Não. O que te habilita a falar de alguma coisa é o quanto você tem profundidade sobre isso, porque eu me arrisco a dizer aqui no seu programa que eu sou o único especialista em relacionamento no Brasil que fala de algo que é cientificamente comprovado. Aqui não tem achismo, não tem uma modinha, uma regrinha que eu inventei, ou falando sobre algo que eu vivi. Não, eu falo sobre o que é, sobre relações e interações humanas, como o ser humano é um com o outro. Então hoje, quando você não sabe, não consegue, não entende como interagir emocionalmente com o outro, te torna meio que um incompetente emocional. Você não sabe como lidar. Agora, Arley, muitas mulheres solteiras, sozinhas, falam: ah, não, eu tô sozinha porque não tem homem no mercado, né? Exatamente. Aí agora eu te pergunto: os homens, eles querem um relacionamento sério? Ou essas mulheres, quando falam isso, elas não estão completamente Olha, elas erradas? não estão completamente erradas, mas se ela não mudar essa forma de pensar, elas vão continuar assim. Eu tenho um dado um pouco alarmante em que qualquer pessoa que estiver nos ouvindo pode jogar no Google, no chat GPT, e tem um número que me assusta. Você sabia, Renata, que existe 6 milhões de mulheres a mais do que os homens na faixa etária de 30 a 50 anos? É bastante, é um Isso número significa, isso alarmante. significa que 6 milhões de mulheres nunca terão uma família ou terão um relacionamento, ou um homem. Quando a gente considera alguns homens que optam por outros estilos de relacionamento, não com mulheres, esse número começa a ficar ainda pior. Então, se essa mulher ficar vivendo a vida dela, olhando só para ela, achando que do nada o alecrim dourado vai brotar na vida dela, aí faz sentido esse argumento. Não tem homens por aí, os homens não querem nada. Agora, quando a mulher decide não por necessidade, mas por desejo, calma aí, deixa eu olhar realmente os homens. Deixa eu entender o homem que eu quero. Deixa eu entender como eu faço para atrair esse homem que eu quero. Porque o número é contra ela. Essa que é a grande É verdade. verdade. Eu não tô dizendo que a mulher tem que fazer a parte do Sim. homem, que ela tem que caçar o homem. Só que os números são contra ela. E os homens estão buscando relacionamento? Então, boa parte deles sim e boa parte deles não. Igual as mulheres. Boa parte das mulheres me procuram porque desejam, querem um relacionamento assim, Arley, não quero mais ficar solteira. Chega. Chega da solitude. E boa parte das mulheres falam pra mim o quê? Relacionamento não é uma prioridade. Eu não tô focada em relacionamento. E isso é perigoso, porque isso é uma. Eu sei que isso hoje está no senso comum, mas como eu sou um cara que eu estudo bastante, eu fui saber se tinha alguma pesquisa que pudesse validar sobre a felicidade. Eu encontrei uma pesquisa na faculdade de Harvard, que é a única faculdade que fez uma pesquisa sobre a ciência da felicidade. E Ai, eles gente, fizeram. qual é? Me conta o Exatamente. resultado. Eles fizeram um experimento com mais de Ah, 700 pessoas que optaram por ter um relacionamento saudável e outras que não tiveram relacionamentos saudáveis optaram por não ter um relacionamento. E o resultado dessa pesquisa assusta, porque as pessoas que optaram por não ter um relacionamento eram pessoas mais propensas a desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, problema respiratório. Ansiedade, pânico, tem ah, hipertensão, a diabetes. Então eles relataram uma série de doenças que eles viram que essas pessoas tinham mais propensa a ter que outras. Arley, por quê? por quê? Porque é Exatamente. um estudo voltado pela ciência da felicidade. Eles conseguiram ver que pessoas que têm relacionamento Saudáveis, saudável, pessoas que têm saudáveis. relacionamentos saudáveis são mais felizes, pessoas mais felizes fisiologicamente. Se ficam melhor. Agora, o que Exatamente. fazer, Arley, com a dependência emocional? Porque tem pessoas
que depende do outro completamente, né? E aí, Exato. como que... A dependência emocional, Renata, ela é uma necessidade de validação o tempo todo. Ela vem de problemas de baixa autoestima, ela vem de problemas, às vezes, de não ter uma infraestrutura financeira para recomeçar a própria vida. Então ela se apoia que, perdendo aquele parceiro, aquele homem, ela se vê desamparada. Então a dependência emocional é depender de recursos de um todo para ver a sua vida funcionando. Então, normalmente, a mulher está num relacionamento ruim, onde às vezes ela é maltratada, o cara é um narcisista, o cara é um manipulador, mas ela, ao mesmo tempo, ela não consegue sair daquela Que relação. são aqueles relacionamentos tóxicos que a Exatamente. gente Às vezes ela vê por sai aí. desse relacionamento, ela sente falta E daquele que às relacionamento. vezes sai até no noticiário e você fala, gente, como que essa pessoa Porque ela não tem ficou independência, ela não tem tanto independência. tempo com este homem Exato. que já vinha agredindo, já vinha... E aí você fala, qual é a dependência emocional É a dessa ausência mulher? é a ausência de percepção, de recursos, de futuro. Ela não consegue vislumbrar um futuro fora dali. Ou o desafio é muito forte E a para gente ela. fala muito em mulher, Sim. mas a gente sabe que também tem Tem dependência emocional de o homem outro também. lado. A dependência emocional é mais ou menos assim. Imagina uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela não é a dor de cabeça. Existe alguma coisa te causando dor de cabeça. A dependência emocional é como uma dor de cabeça. Ela não é de fato algo. Tem alguma coisa. E às vezes essa alguma coisa a pessoa não revela, não conta. É um medo social, é uma vergonha É da uma família, vergonha. ou pressão da religião, enfim, tem alguma coisa que ela não quer encarar, É porque velado, é uma coisa que velado. fica ali embaixo dos Exato, panos. exato, é velado. Tem algo tipo assim, se eu me separar, eu vou ter que passar por algumas coisas. E cara, passar por algumas coisas, eu não dou conta disso aqui não, então eu fico. Arley, agora eu quero saber o seguinte: existe a cara metade, existe o cara certo, existe a mulher certa? Você não vai me responder agora, não. Você aí que tá sozinho, ou sozinha, solteiro, não vou usar a palavra sozinha, solteiro, solteira, tá em busca, será que de fato existe aquela cara metade, aquela alma gêmea, como dizem por aí? Daqui a pouquinho você me Será? conta, tá? Será que existe? Vamos saber daqui a pouquinho. Então não sai daí, não, porque a gente volta com mais fofocas e tal.